dia do nosso workshop User Experience, Receitas Práticas e Modo de Usar, com a Amires Fernandes. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Se puderem, por favor, dar um ok para mim aqui no chat? Sim, boa. Boa noite, pessoal. Podem chegar, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O chat aqui vai ser nosso canal de comunicação durante o evento. O evento termina às 21 horas, tá? Então, aproveitem. A Miris vai dar sequência ao que ela começou ontem. Então, à noite promete, gente. Então, aproveitem muito, tá? Digam aí de onde vocês estão assistindo a gente hoje. Se vocês já trabalham na área de UX e UI, estão querendo migrar, contem um pouquinho para a gente aí. Muito bom. Que lindeza, gente. Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais com grande destaque no mercado. Então, olhem só, vou apresentar para vocês hoje, na área de UX, o nosso curso online UX Design foi desenvolvido pela Flávia Cabral Kawazoe, no padrão de qualidade EBAC, para que você tenha o preparo necessário para a sua carreira decolar na profissão mais promissora da atualidade. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse curso, gente, nesse vídeo aqui. Olhem só. UX é toda a experiência do usuário com o produto, em todos os touchpoints. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer, então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa, né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade, né, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né, por pessoas que trabalham com design do mercado, e eles dão sempre feedbacks das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né. Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, os alunos eles vão poder atuar de fato como product design. Então eles vão ter passado por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né? Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais desse curso para vocês, mas já trago aqui uma oferta super especial para quem está acompanhando esse workshop hoje. 50% de desconto no curso de UX Design da EBAC, tá, gente? Para garantirem esse desconto especial, é só clicar nesse botão vermelho que aparece aqui na nossa tela, escrito clique aqui, para garantir o desconto. Esse clique não inscreve você automaticamente no curso, fique tranquilo. É só uma forma de garantir esse desconto e seguir em contato com a gente, para tirar suas dúvidas sobre a carreira, sobre o curso, antes de você tomar a sua decisão, tá bom, gente? Mas aproveitem que esse link aqui expira em poucas horas, tá? E vamos começar? Olha só. Segundo e último dia do nosso workshop com a Amires Fernandes. Então, hoje, a Amires vai falar sobre ser UX. Qual é o cargo,
qual é o job description, o que se espera do júnior, do pleno e do sênior, como fazer uma transição de carreira, como me portar na entrevista. E já trago aqui também informações sobre o certificado. Oi, Amiris, tudo bem? Oi. Seja bem-vinda, querida. Então, vou terminar de falar aqui do certificado e já falo contigo. Olha só. Então, gente, já fixei aí no chat o link do formulário para vocês preencherem com o nome completo e e-mail válido, tá, gente? Muito importante, porque o envio de certificados é por e-mail, tá? Então, preencham lá até às 21 horas hoje, tá? Para vocês garantirem o certificado de participação, totalmente gratuito, tá bom? E, para quem quiser concorrer a uma bolsa integral no curso Profissão UX e UI, que foi o curso que eu apresentei ontem para vocês. Então, caprichem aí na pergunta, nas 2 últimas respostas do nosso formulário, tá bom, gente? A gente vai divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora no Instagram nos próximos dias aí. Então, é isso. Amires, querida, chega mais. É com você. Tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Deixa eu só lembrar o pessoal que para mandar perguntas, vocês, por favor, cliquem no ponto de interrogação que aparece em cima do chat, aqui do local onde a gente escreve a pergunta, tá? Para que ela apareça destacada na nossa apresentação e a Miris consiga responder aí todo mundo. Hoje, né, sobre carreira, né, tantas dúvidas que chegaram ontem. Peço que vocês tragam as dúvidas de novo aqui, tá? Para que a Miris possa responder hoje. Então, é isso. Boa aula, gente. Até Obrigada. mais. Bom, então vamos para a apresentação. Cadê a minha apresentação? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, acho que é essa. Então, vou falar de caminhos profissionais, né, pessoas? E acho que muitos de vocês têm muitas dúvidas aí sobre o assunto. Acredito também que boa parte das dúvidas são dúvidas de quem está fazendo transição. Para quem não me conhece, eu fiz 3 transições, eu estou agora fazendo a 4ª para me tornar mentora de carreira mesmo. Então, até tenho um trabalho de mentoria, fiz uma série de cursos para poder fazer isso, porque eu sei que é muito difícil esse pedaço. Estamos vivendo assim, né, crianças? E parece que vai demorar mais um bocadinho para a gente poder fazer. Muito obrigada, Carolina, pelo elogio. Bom, a história é a seguinte, né? A gente está aqui com um novo horizonte de trabalho, uma coisa ótima que aconteceu, porque pessoas de diversos lugares, de diversos momentos geográficos, inclusive, né, conseguem trabalhar desde a sua casa e viver finalmente no século XXI. Quando eu digo finalmente, é porque isso de morar em uma outra, inclusive time zone, né, outro fuso horário, e trabalhar e ser parte do escritório de São Paulo, não é nenhuma novidade, né? Em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui a gente ainda tem essa visão mais conservadora do trabalho e a gente acha que tem que estar no escritório. Então, estamos no século XXI, estamos vivendo num mundo que, para o bem e para o mal, é tremendamente globalizado, e estamos vivendo também um momento que eu diria que é muito interessante, que é para a gente pensar que tecnologia e as máquinas, de uma maneira geral, ao mesmo tempo que são substitutos da gente, são potencializadores do que nós podemos fazer, né? Então, quando a gente hoje pega e faz uma aula online, a gente está potencializando algo, né, que permite que 200, 300, 600, 1000 pessoas estejam numa única sala, tá? E isso é bom. Ao mesmo tempo, né, isso torna obrigatório o letramento digital. Eu vejo que muitas pessoas que vêm de outras áreas ficam meio atônitas com a quantidade de ferramentas que a gente usa em UX. E não adianta a gente
mentir, né? Com relação a isso, cada vez mais a gente tem mais novas ferramentas para trabalhar. Por outro lado, tem uma coisa ótima. Então, todas as coisas têm dois lados. Existem muitos jeitos de trabalhar. O jeito tradicional, que pode ser o que você escolheu, que vai ser trabalhar no escritório, um jeito novo, que é esse de estar em casa, e esse jeito que eu vou chamar de futuro, que é de você poder estar literalmente em qualquer lugar do mundo e trabalhando e sendo funcionário de um dos escritórios. Isso nos Estados Unidos eu já vejo há muitos anos acontecendo. Né? A gente agora está vivendo uma situação muito peculiar, porque muita gente, né, ganhou tempo rodado, vamos dizer assim, está fazendo transição de carreira. Muita gente que foi dispensado dos seus trabalhos tradicionais teve que repensar sua carreira e pensar numa outra oportunidade. Então, fazer transição de carreira, que hoje para muitos é pela primeira vez, eu vou avisar a vocês que vai ser muito comum ao longo da vida vocês fazerem mais de uma transição de carreira, tá? Obviamente, aí tem umas outros arranjos que a gente precisa fazer. Quem é mãe e pai sabe que a grande verdade é que quando você está trabalhando e tem filho em casa, o negócio é complicado, certo? E, obviamente, a gente faz isso porque a gente quer novas oportunidades pelo lado financeiro. A verdade é que se a gente ficar, se a gente bobear, a gente vai perceber que nesse processo de troca de carreira, a gente vai ter que ser muito mais esperto com relação a algoritmos e o que eles esperam que a gente coloque no nosso currículo, né? Nos Estados Unidos, hoje, boa parte da pré-seleção de candidatos não é feita por humanos mais, é feita por inteligência artificial que olha o texto que você colocou. Então, quando eu estou lá prestando mentoria, ajudando as pessoas a encontrarem o seu primeiro emprego depois da transição, eu digo, olha, presta atenção quais foram as palavras que eles usaram ali na hora de criar o texto, porque vai fazer diferença, gente, na hora do algoritmo olhar você. Existe uma outra possibilidade, principalmente para aqueles que já estão há muito tempo na carreira, de se tornarem eu diria, conselheiros e prestarem serviços para empresas como, por exemplo, a GLD. Eu praticamente toda semana tenho eles me perguntando se eu posso atender um investidor de fora, alguém de fora, para poder fazer esse trabalho. Para quem está, então, existe uma carreira até quando você está nessa história de ser consultor, tá? E todo esse movimento e todas essas situações levaram a gente para, principalmente a globalização, levaram a gente para poder pensar em novos contratos de trabalho, né, com empresas de fora. Eu conheço muita gente que trabalhou na área né, que está trabalhando na área de UX a partir de Berlim, vai estar trabalhando aqui no Brasil, ou pessoas que fizeram a transição de carreira morando fora, estudando nos horários brasileiros e para trabalhar com empresas brasileiras, mas morando fora. Então, acontece, né? A gente tem de tudo. Obviamente, essa economia de plataformas, ela exige novas competências, gente. Precisa de uma série de qualidades que não são triviais. Uma das coisas que eu noto e que me assusta é a dificuldade de lidar com a nossa língua portuguesa, que dirá com outra língua, né? A gente é obrigado a se comunicar com textos, então a gente precisa deixar as nossas frases muito mais claras. Outra coisa são os novos contratos sociais. Isso significa
que a gente vai viver uma sociedade, a gente vai assistir uma mudança na sociedade. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente, muitos dos valores que a gente tinha numa sociedade até um tempo atrás, a gente mudou durante o Covid. Será que é tão importante eu ter um carro de marca, ter uma coisa de marca, exibir coisas para os outros, já que eu fico tanto dentro de casa? Então, essa é uma história muito importante, né? A gente tem uma mudança que está ocorrendo e que é muito importante, que é muito única, que é essa história da gente estar indo para uma sociedade que permite que a gente tenha diversas novas competências. Eu sei que tem muita gente, tem alguém aqui me perguntando quão grave é não ter diploma. Eu diria o seguinte, tá? Existe um mito e uma falação, um bochicho aí rolando no mercado, dizendo que você não precisa ter diploma algum, que você só precisa ser capaz de realizar alguma coisa. E eu vou dizer para vocês que em nenhuma das empresas de Silicon Valley o pessoal contrata gente para bons cargos sem que essa pessoa tenha diploma. Dá para fazer a transição de carreira sem ter diploma? Dá para ter uma carreira sem ter diploma? Dá. Mas muitas coisas ainda serão. Vai ter um teto que você vai bater nele. Um teto invisível que diz que porque você não tem aquilo, o diploma, que você não vai poder seguir em frente. Por exemplo, não dá para fazer mestrado e doutorado. Em algum momento, você pode cismar de ser professor, de mais acadêmico, pode ser uma opção, né? E aí não é mais opção porque você não tem isso. O que eu acho? Que as pessoas acham, não querem fazer faculdade, ou porque acham que os professores não estão à altura de dar um bom curso, ou porque acham que podem economizar esse dinheiro e ir diretamente para o mercado de trabalho. Eu só queria lembrar todo mundo que vocês não terão 20, 30 anos para sempre. Que algum dia vocês serão mais velhos. E que nesse dia, ter o diploma vai fazer diferença. Tá? Precisa trabalhar naquela área que você tem o diploma? Não, mas o que o diploma te dá é o direito de ir para outras áreas com uma outra cabeça. A faculdade não é tão ruim assim, ela amadurece o cérebro, tá? Então, não venham, né, cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque não é exatamente assim. Facebook, deixa eu pensar aqui, Google, eles têm literalmente hunters das melhores cabeças de Stanford, dos doutorados, sabe? Todos eles têm, sabe? Eu acho que é importante vocês pensarem nisso, tá? Ainda não vejo num horizonte de 10, 20 anos a gente ficando totalmente sem diploma. De qualquer maneira, no meio dessas transformações, é super importante você trabalhar a sua reputação, aprender a aprender e aprender a respeitar o seu ritmo. Eu sou uma pessoa que estuda muito bem de manhã, aprendo muito bem de manhã, e gosto de ler à noite, mas durante o dia eu não consigo fazer outra coisa a não ser produzir. Então, para mim, fica muito, muito complicado. Olha, por conta da idade. Vamos lá, a idade, né? Vou contar uma historinha sobre a história da idade, que eu acho que é importante, porque eu sei que muitas pessoas ficam aflitas em fazer a sua transição de carreira, principalmente quando já estão com 40 e muitos, ou 50 e alguma coisa. A questão é a seguinte: se você tem por volta dessa idade, você não pode brigar com uma pessoa de 20. Tão simples quanto isso. Você tem que ter o juízo.
Se você não está sendo aceito no mercado de trabalho, se você está sendo barrado por conta da sua idade, trabalhe como freelancer, que, aliás, é uma tremenda opção. Uma opção onde você vai trabalhar de qualquer lugar, você vai fazer uma troca, né, de dinheiro pelo teu talento e você vai manter uma identidade. Então, na minha cabeça, eu tenho 61. Aqui entre nós, eu nem quero trabalhar como funcionária de uma empresa. Hoje, com a minha cabeça, tem algumas coisas que não fazem sentido mais eu fazer. Mas isso não me impede de trabalhar, não me impede de fazer mudança de carreira, não me impede de nada. O que os outros pensam sobre a minha idade e sobre mim, sinceramente, principalmente RH, né? O RH vai chegar com a ideia, ou com a desculpa, de que você, numa determinada idade, não tem mais energia. Na verdade, não é isso. Você fica caro e fica complicado dentro de uma empresa uma pessoa muito mais velha, porque uma pessoa muito mais velha tem shortcuts na cabeça que fazem com que as coisas que os mais jovens estão fazendo, os erros que eles estão cometendo, pareçam bobagem. E você tira do jovem, aí eu estou falando de mim, e você tira do jovem a oportunidade de cometer erro. E a vida é feita de erro e acerto para apresentável. Então, essa é a história. Estão me perguntando aqui se eu acho viável fazer a transição de carreira para designer quando não se tem recurso financeiro. Eu diria, sempre que você for fazer uma transição, se organize financeiramente, porque a transição são, pensa num jogo de tabuleiro com dados e você caiu naquela casinha que te obriga a andar para trás. Você vai andar para trás. Por quê? Porque você não vai ter o mesmo... Se você é um profissional de uma área e você está num nível X, quando você faz a transição de carreira, você está aqui, porque você está aprendendo uma nova profissão. Para você voltar nesse nível, vai demorar um tempo, eu diria uns 2 ou 3 anos, no mínimo. Então, não pode fazer a transição de carreira sem se organizar. É maluquice, não faça, não. Aguarda o dinheiro e depois você vai para fazer a transição de carreira. Tá? Porque senão vai dar caca. Quando a gente está falando de trabalho, a gente pode, então, escolher ser freelancer ou ser de trabalho tradicional. O freelancer, mundo afora, vem crescendo. Nos Estados Unidos, cresceu absurdamente. Detalhe, boa parte dos jovens nos Estados Unidos, para ser mais exata, 58 milhões de pessoas, são freelancers. Então, tem o emprego dele e tem o trabalho de freelancer. Detalhe, hoje, né, além de ter aumentado o número de freelancers, principalmente nesse pedaço, entre os seus 25 e os seus 44, quem trabalha como freelancer está ganhando mais, está faturando mais. Então, houve um crescimento do faturamento dos freelancers. Então, a vida de freelancer não é tão ruim assim. Basta precisar, enfim, aprender a se organizar. Já com relação ao emprego CLT, o que eu diria? Cuidado, né? Porque os RHs, em boa parte, não sabem como contratar nenhum de nós. Eles não sabem o que a gente faz. Quando o RH recebe um pedido, né, de cargo, quem dá é o chefe. E o chefe fica sempre pedindo um animal fantástico, que não existe. E o RH não dá a tesourada nele para ele não viajar na maionese. Ele pega e faz exatamente o que ele é solicitado a fazer. E aí a história é outra, né? Porque pedem para a gente saber JavaScript, design e ainda servir cafezinho, né? Então, esse é um problema super sério. Gente, eu vou ler todas as coisas aqui que vocês estão falando, mas não dá para responder tudo aqui agora, tá? Outra coisa, a RH hoje está procurando diversidade, está procurando
está procurando novas técnicas de entrevista, sendo que as entrevistas tradicionais, em geral, têm um problema muito grande de realmente saber se o candidato é capaz ou não, né? Então, o RH muitas vezes não está preparado para fazer uma boa seleção, e vocês que estão fazendo a transição de carreira devem estar penando na mão dos RH. Eu 3x4 estou lá no YouTube brigando com os RH e com as coisas, com a cabecinha encolhida dos caras, porque eles não andam. Eles ficam ali em 1900 e nós estamos no século XXI, sabe? É muito complicado. E tem a coisa também de que hoje, boa parte da análise dos talentos está voltada para dados. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, eu estou sendo avaliado pela minha capacidade de render, e se eu estiver sendo contratado pela capacidade de repetir palavras para que o algoritmo goste de mim. Então, isso é algo para ficar bem de olho aí na hora que vocês estão fazendo o trabalho, porque isso está acontecendo mesmo, né? A inteligência artificial, então, é uma excelente maneira de conseguir bons candidatos, de fazer o screening dos candidatos e de olhar pessoas, tá? Então, no recrutamento, né, tem uma coisa que felizmente, a inteligência artificial não consegue bater, não consegue absorver da gente, e por isso, nas entrevistas, eu sempre recomendo que as pessoas contem muito bem a sua história. Mas precisa ter a história pronta, não pode inventar na hora. A gente não pode chegar na entrevista de emprego, vou improvisar. Não tem improviso, amor. Não tem improviso. Improviso dá caca, tá? Precisa ir arrumadinho, precisa olhar o teu LinkedIn, conseguir contar uma história. Para qualquer coisa que você vai contar, você tem que se valorizar, você tem que saber no que isso é bom. Eu olho para os currículos das pessoas que eu vou ajudar e eu falo, caramba, a pessoa não fala bem dela. Olha só, eu sei que essa pessoa fez um trabalho maravilhoso, mas ela não é capaz de olhar o quanto ela mesma é maravilhosa. E se for mulher, pior ainda, cara. É menos capaz de olhar para si mesma e falar bem dela mesma. Então, sempre de cabeça baixa e falando no diminutivo. Eu devia pegar vocês e, dar umas palmadas no bumbum para vocês pararem de se olhar para si mesmas, minhas queridas, como se vocês fossem umas menininhas e não o mulherão que vocês são, sabe? Quando alguém está procurando soft skill, aí, para fechar, né? Está procurando capacidade de resolver problemas. Então, um pouco antes de eu entrar aqui, eu estava conversando com a Carolina e falando o seguinte: Carolina, meu maior desafio ao contratar é conseguir perceber que essa pessoa é capaz de tomar decisões e de resolver problemas complexos, de pesquisar, de ser proativa para o bem, não, porque tem proativo para o mal, né? Faz só besteira. E aí no meu caso, eu tenho que rever todo o trabalho. Então, quando a gente está fazendo esse processo de recrutamento, quando a gente está olhando, a gente precisa, e quando a gente está se vendendo, a gente precisa se vender muito bem para essas coisas que são importantes. Você é capaz de resolver problema? Ser capaz de ter um pensamento crítico, de ser criativo, de lidar com pessoas, inclusive pessoas difíceis? Você consegue se coordenar com os outros? Você consegue segurar os 4 Rottweilers que moram em você e não matar o coleguinha? Consegue ficar sem fazer fofoca? Isso tudo é importante. Você é capaz de fazer uma boa negociação? Então, todas essas coisas são coisas que a gente tem que desenvolver quando a gente está pensando na mudança de carreira e ir para um outro lugar. Muito bem, meus queridos. Para aqueles que não assistiram Matrix, você tem 2 pílulas. Uma pílula azul, que te deixa no mundo como ele é, que faz você ficar onde você está, confortável.
ou a pílula vermelha, que vai te jogar num mundo que é o mundo real, que é um mundo onde tem diferentes pessoas com diferentes especialidades que precisam trabalhar em equipe, que precisam render e que precisam tomar decisões. Então, esse é um problema complexo. Tem o UX Writer, o Researcher, o Designer, o Visual, o Writer, o Service, tem o estrategista, tem o cara de Design, Design System, Design Ops, tem o gerente, por aí vai, né? Cada um deles com as suas especialidades. Aliás, quando a gente fala de especialidade, é muito maluco, mas tem um monte de nome, que está tudo meio definido assim, né? Então, eu sei que muitas pessoas perguntam, por exemplo, para eu ser um UX designer, eu preciso saber programar? A resposta é não, não precisa saber programar. Mas, se você souber o vocabulário de tecnologia, você vai se comunicar melhor com as equipes de tecnologia, até porque, no fim das contas, o seu trabalho vai parar na mão deles. E você precisa saber conversar com eles e entender quando eles te dizem que a tecnologia que a empresa onde você está trabalhando, ou para quem você está trabalhando, tem alguma limitação. Mas eu estou fazendo transição de carreira, o que é que eu vou fazer? Você vai estudar muito. Eu posso te garantir. Se você só quiser fazer o curso, te sair com o diploma, você só deu um passo. E isto é uma maratona feita em sprints. Você vai ter que estudar mais coisas. Quanto mais distante você tiver, fez alguma área de biológicas, fez alguma área que não tem nenhuma correlação com negócios, mais você vai ter que absorver. Tá? Então, são essas coisas que são super importantes para esse trabalho. Tá? E, obviamente, você vai ter que entender como são os processos da empresa. Imagino que alguém esteja se perguntando, se eu sou de marketing, será que dá para eu fazer a transição? Dá, mas tem algumas práticas de marketing, principalmente na área de pesquisa, que você humildemente vai ter que reaprender. Né? Se você é da área de sociologia, como a Bianca está falando aqui, né, eu diria o seguinte, Bianca, faça um curso onde você veja tudo. E faça o que você vai aprender no curso, que fala sobre UX de uma maneira geral, e começa com UX Research, que você vai descobrir que a gente usa métodos para momentos distintos do desenvolvimento da interface. E que as entregas não são um PowerPoint cheio de frases, porque isso não resolve o problema em UX. Então, tem um aprendizado muito grande aí, eu tenho certeza que quem estiver trabalhando nessa área vai ter muita chance de colocar ideias novas. Por outro lado, alguém que vem, sei lá, de advocacia, outras e tantas outras, vai ter que olhar para si mesmo e reaprender, aprender umas coisas novas da área de UX e estudar bastante. Então, se eu tenho alguma coisa para dizer, gente, é isso daqui, né? Eu, da minha parte, digo o seguinte: todo processo de transição de carreira é ir para um planeta distinto. Quando eu fiz a minha transição de carreira de administração de empresas para comércio eletrônico, porque na época era como a gente fazia a transição, eu fiz toda a área, eu fiz uma parte do meu curso aprendendo a programar e entendendo a área de tecnologia, basicamente para entender vocabulário. Eu fiz design, né, algumas matérias de design para eu poder apurar meu olho, porque era necessário. E ali no meio apareceu, então, interação humano-computador, que é a base do UX design, e algumas matérias, de novo, da área de negócios. Foi um mestrado interdisciplinar, foi super importante para eu poder concatenar as coisas todas na minha cabeça e criar um mundo novo.
Durante anos eu tive que estudar tecnologia, durante anos eu tive que estudar design, durante anos eu tive que estudar interação humano-computador. Tinha dias de ficar com dor de cabeça. Para aqueles que estão fazendo transição de carreira, eu tenho um aviso. Se você quer fazer a transição, se entregue ao processo. Não dá para fazer pela metade. Não dá para não ler o que o professor pediu. Não dá para não fazer o exercício. Não dá para não receber o feedback de boas, porque você vai ter muito vai e volta, né? Muita iteração, até você aprender realmente a fazer as coisas. Então, se eu tenho que dizer alguma coisa para vocês, tenham garra e sejam muito resilientes, porque esse processo é um processo que exige essa garra. Quem me segue nas redes sociais já deve ter visto alguns vídeos. Tem a história de um levantador de peso cubano que ele demorou 12 anos para ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, mas ele não desistiu. Tem a história de uma menina, tem um videozinho de uma menina fazendo exercícios de balé, e aí, no final do vídeo, você percebe que ela tira com uma leveza incrível a perna do chão e põe aqui atrás da cabeça, da nuca. Ela demorou 12 anos, 10, 12 anos para conseguir fazer isso. Quando a gente está fazendo a transição de carreira, a gente precisa entender que este é um processo que começa na sala de aula, que depende de você ter garra para continuar a estudar e que vai melhorando ao longo do tempo. Então, não esperem milagre. O que existe é trabalho, não tem milagre. Tem trabalho, tem estudo. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Agora eu vou responder todas as perguntas que vocês quiserem. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não tem apego nesse processo. Deixa eu ver. Vou pegar aqui desde o começo. Então, vamos ver as perguntas. Tá. Então, aqui uma primeira pergunta. Tenho muita dúvida sobre o que é esperado de um sênior e de um pleno. Tá? Eu vou começar com o pleno. O pleno é uma pessoa que já está há 2 ou 3 anos no trabalho, e ele é capaz de gerenciar, de supervisionar o trabalho de outras pessoas. Mas o mais importante nesse processo de transição, e que é por isso que muita gente não quer júnior e pede pleno ou sênior, é que nas equipes eu preciso de gente que seja capaz de tomar decisões. Eu não posso, como gestor, ficar olhando o seu trabalho como se eu fosse um professor o tempo inteiro e ter que refazer o seu trabalho. Esse é o X da questão. Então, quando vocês quando vocês estiverem no curso, peçam mais exercício para fazer. Eu sei que todos vão dizer, eu estou muito cansado, eu preciso viver, eu preciso não sei o quê. Não, você não precisa viver. Porque agora você pagou por um curso, agora você tem que estudar. Eu sinto muito. E ou você faz, porque senão você vai sair lá como júnior na ponta e não vai ser contratado. E você vai ficar chorando as pitangas, você é capaz até de falar mal do professor ou da escola, mas não é verdade. O que a gente quer, o júnior lá da ponta tem que ser capaz de fazer e entregar alguma coisa. Então, se joga em aprender a entregar. UX Writing. Então, vamos lá, Sâmia. O que acontece é o seguinte. Nós somos treinados para fazer a leitura. E muitas vezes eu tenho produtos que são extremamente complexos e usam vocabulário muito, eu diria, muito legalês, muito dentro da regra dali do cliente ou do setor, e que o leigo não consegue entender. Vou te falar uns setores que fazem isso. Então, previdência privada. Valendo ponto para a nota, qual é a diferença do VGBL para o PGBL? Ninguém sabe.
E o que acontece, e aí o que acontece? O produto está tão mal explicado, é tão difícil de entender, que eu compro, e quando eu estou usando, eu fico zangado, porque eu não sei o que eu comprei. E não é por burrice, é porque está escrito num vocabulário que exige que eu esteja com o dicionário ao lado. Então, o teu trabalho no UX Writing é tornar essa leitura uma leitura mais adequada para a compreensão humana. Erros comuns do UX Writers novinhos. Esquece as regras de gramática, esqueça as regras do português, vamos falar como se nós estivéssemos conversando. Detalhe, quando nós estamos conversando, nós omitirmos palavras, fazer os erros gramaticais, ok, porque o meu corpo e a minha modulação de voz vai ajudar na tua compreensão. Quando uma pessoa está lendo, isso não existe. Então, se você escreve de um jeito que está faltando um pedaço no meio da frase, temos um problema seríssimo, porque a pessoa não vai entender. E português já é uma língua muito complicada nesse sentido, porque as pessoas, que a gente, por exemplo, para comprar, a gente tem um único verbo, que é comprar. Mas no inglês a gente tem 3 verbos, ou 3 palavras, para designar momentos distintos da compra. Então, você nunca sabe do que você está falando em português. Fica muito complicado. O UX Writer ele é importantíssimo, ele deveria ser chamado nas primeiras reuniões na geração de um produto, e se você tiver feito jornalismo, sempre será mais fácil para você fazer a transição para UX Writing. Agora, é muito importante você fazer isso também tendo feito o curso de UX como um todo. Você acha que uma pessoa que sempre trabalhou na área de comércio como vendedora, balconista, conseguiu emprego na área do UX? Existe alguma discriminação por não ter trabalhado nessa área? Bom, em primeiro lugar, eu te diria o seguinte: quando você refizer o seu currículo para fazer a sua primeira incursão no mundo de UX, ou fazer a primeira tentativa de ser contratada, pelo amor de Deus, não vá com culpa de ter feito outra coisa no passado, meu amor. Você fez o que era necessário para pagar as contas. E pelo que me parece, você pagou elas tão bem que você está estudando e fazendo a transição de carreira. Então, não vai com culpa. Se o RH te perguntar, Zequinha, porque no passado você fazia isso? Eu fazia, nossa, fui super bem nisso. Fui tão bem que, enquanto eu estava ganhando dinheiro, eu consegui juntar o suficiente para fazer o meu curso e fazer a transição de carreira. Eu sou sempre ótima naquilo que eu faço. Fim de conversa. Isso é como eu faria. Na sua experiência, que conselhos você daria para a gente criar um texto que seja interessante para o algoritmo de inteligência artificial? Eu te diria o seguinte, amor, dá uma olhada em como está escrito o texto do pedido de cargo e veja que palavras se repetem ou que frases, né, composições ali são importantes. Coloque essas mesmas palavras do seu texto, porque é isso que a inteligência artificial vai procurar. Fica a dica. Bom, eu falei sobre o quão grave é não ter um diploma, né, para poder se manter em cursos de especialização e tal. Eu diria o seguinte, não é grave aos 20, 30 anos, vai ficar grave quando você tiver 40, 50. Até porque uma carreira, uma vida longa, significa que você adquiriu muita experiência. Talvez você queira ser professor. E, querendo ou não, o mestrado e o doutorado dão uma base muito legal para você ser professor. Então, eu acho que é uma coisa legal de você pensar. Termina a faculdade. Pode ser de qualquer coisa, não interessa, faz. Então, para seguir nessa área, seria uma boa opção fazer faculdade de design? Eu diria, muitas das coisas que você vai aprender na faculdade de design, você vai usar em UI. Muitas, eu diria 90% delas.
Então, se você tiver a chance de fazer esse curso, why not? Né? Você acha visar para design que se não se tem a história do recurso financeiro. Então, Joyce, de novo, se você vai fazer a transição, se organiza, porque quando você sair do curso, você ainda tem um tempo até adquirir, digamos, horas de voo, coisas para colocar no teu portfólio, e demora um tempo. Então, não vai sem dinheiro para a transição, porque não vai dar certo. Você vai ficar muito angustiada e você vai ver que a tua angústia vai atrapalhar no teu processo, nas tuas entrevistas. Eu acho que você, Juliana, ser designer gráfica e ir para a transição facilita pelo lado de aprendizado, não necessariamente facilita na hora de você ser contratada, porque o mercado pressiona para que se contratem plenos e não júniores, por causa dessa coisa de resolver problemas. Opa, sei lá o que aconteceu aqui. Meu gato pirou. Desculpa, gente, o gato enlouqueceu. Então, é essa história. Né? Eu não sou uma pessoa que doura a pílula. Não é fácil fazer a transição de carreira. Mas é muito importante, que muita gente fica assim, não, porque meu portfólio. Portfólio ok, mas fazer network da maneira correta também é importante. Vale a pena fazer tecnólogo melhor? Olha, aí é uma questão de tempo, né? Você quer fazer mais rápido ou mais devagar? Depende do quanto depressa você está. Né? O diploma de tecnólogo te dá o direito de fazer mestrado, doutorado. O diploma de tecnólogo pode ser uma boa porta de entrada se você tiver um adulto com pressa. Eu sou administradora e quero os primeiros passos. Você poderia me aconselhar como iniciar? De qualquer maneira, independente de você ser da área de administração ou de qualquer área, incluindo design, eu diria o seguinte: para você fazer a transição para qualquer coisa, faça cursos curtos, faça workshops, leia livros, frequente meetups, entra no grupo, veja se você gosta daquilo. Se você achar que você gosta mais ou menos, tenta fazer um curso mais longo, vai fazendo o curso até a hora de você realmente achar que se apaixonou. Eu não vou dizer UX, faz UX, faz UX, faz UX. Às vezes você faz um monte de coisa errada até encontrar aquilo que você quer. Quando eu estava fazendo a minha primeira transição de carreira, eu não vou mentir, eu tive confecção, restaurante, loja, fiz de tudo. Por quê? Porque eu não sabia o que eu queria. Eu tinha abandonado uma coisa, eu não sabia qual era a próxima coisa. E aí a vida foi andando e eu encontrei o que eu queria. Então, quando vocês virem uma pessoa bem-sucedida, não imaginem que a carreira dela foi linear. A carreira das pessoas é mais surpreendente do que vocês podem imaginar, e estar fora do rumo é normal. Olha, como eu disse para você, Bianca, eu acho que é super importante fazer a transição e fazendo um curso como esse da EBAC, que é completo, e aí você vai se aprofundando e criando portfólio na pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? Pesquisa de negócios, porque a pesquisa de negócios, a natureza da entrega é diferente da pesquisa acadêmica. Totalmente diferente. O jeito de falar e tudo mais. Olha, eu diria o seguinte, Giovana, com relação a ter uma graduação. O processo de ensino durante o período de graduação, ele tem duas funções. Primeiro, te ensinar a socializar e depois aprender a estudar. Essas duas coisas são duas coisas importantes para a vida, independente de você ter estudado X, Y ou Z.
aprender a estudar, aprender a se atualizar, aprender a aprender. Não adianta você pegar e achar que só abrir um PowerPoint vai te resolver a vida. Tem que estudar. Olha, Alberto, você como pós-doc, eu não sei em que área você fez o pós-doc, mas existem muitas empresas que contratam profissionais com o teu nível de conhecimento para fazer parte da carteira de profissionais que estão ali oferecendo, porque você tem uma qualidade que muitas pessoas não têm. Você sabe pesquisar e você sabe organizar o teu pensamento para poder apresentar alguma coisa para alguém. Sem dúvida nenhuma, o pós-doc, o doc, ele te dá isso. O que é que tem de problema? Na academia, de uma maneira geral, existe essa postura, eu vou chamar de postura pedante, porque eu acho que ela é pedante, sim. Quem não achar, ok. Que é a coisa de fazer citação bibliográfica, de ser muito discursivo e tal. Na área de negócios, e quem trabalha em UX trabalha na área de negócios, você precisa ser straight to the point. Ou você fala de maneira direta e você diz o que tem que dizer na lata, ou você vai ser chamado rei do enrolation e as pessoas não vão gostar de você. Então, eu diria, cuidado com isso. UX pode ser um lugar, você ir para empresas que queiram isso. Eu conheço muita empresa de BI, muita empresa que precisa de gente muito qualificada para fazer o trabalho. Não pense que é diferente disso. Estou com... olha, 34, 24, 54 e tal. Cada momento de vida é um momento de vida. Se você está ao 34 e fazendo a transição, eu suponho que você não tenha filhos, né? Aos 34, eu aturei todo tipo de barbaridade nos lugares onde eu trabalhava, e eu estou falando de ambientes tóxicos mesmo, porque eu tinha uma filha pequena para cuidar. E, às vezes, a gente é obrigado a viver a vida como ela é, né? Os boletos chegando, filho para cuidar, that's it. Não tem o que fazer. Como ter um LinkedIn bom? Um bom LinkedIn, ele é atualizado, ele fala bem de você, ele mostra quanto você foi capaz de agregar para a empresa para quem você trabalhou, o quanto você melhorou os resultados da empresa. Tá? Então, isso é um bom. Aliás, no LinkedIn tem uma área inteirinha mostrando como você pode melhorar o seu LinkedIn. Se você quiser saber algo mais sucinto, né, porque são muitas aulas de como fazer o seu LinkedIn brilhar, no meu blog tem esse artigo que pode te ajudar a fazer a primeira grande levantada do teu currículo. Tá? Talvez te ajude. Como é que eu exponho para o RH a característica que temos de resolver, de saber controlar? Olha, conta uma história. Qual foi a situação em que você teve um pepino onde você tinha que resolver um problema ou controlar uma situação? Conta essa história. Fundamental. É muito importante para você ser capaz de contar boas histórias sobre você mesmo. Muitos veteranos falam que o que vale é o networking. Bom, a história é a seguinte, né? Existe network e network. Em primeiro lugar, existe o network, eu vou para um meetup e eu falo oi para alguém, eu fico tomando um café com alguém que não interessa. Outra coisa eu vou no LinkedIn e eu olho as empresas onde eu quero trabalhar, entro lá na aba People, vejo uma pessoa com quem pode ser que eu tenha um amigo em comum, peço para o amigo em comum nos apresentar e vou lá conversar com essa pessoa.
E aí eu falo, eu gosto que você pode me apresentar essa empresa XPTO? Aí quando a pessoa tiver terminado, você fala, gostei muito da empresa, eu gostaria que você ficasse com os meus contatos, porque se em algum momento aparecer uma oportunidade, eu tenho muito interesse em trabalhar com você. Fica a dica, tá, amor? Isso é network bem feito. Olha, como freelancer, gente, um freelancer que entrega, um freelancer que faz projetos para grandes empresas, um freelancer que tem grandes projetos, sim, é o suficiente, né? Tem um monte de coisa legal lá para você falar de você, né? Joyce, assim, tem um monte de designer que fala, eu não vou colocar, não vou participar do LinkedIn. E aí, quando chega na hora de colocar, fazer o application, você tem o Easy Apply do LinkedIn e ele poderia puxar todos os seus dados de lá, mas você não tem nem o seu currículo em dia e nem o seu LinkedIn em dia. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu diria, mantenha o seu LinkedIn em ordem. Ponto. Sem exceção. Até porque muito recrutador olha por lá, e só por lá. Não vai olhar no Behance. Sinto muito. Ele vai olhar no Behance depois. Bom, precisa... A história do generalista ou de especialista. Você precisa estudar tudo. Portanto, você precisa ter uma visão generalista. Obviamente, ao ver todas as áreas, você vai descobrir uma delas com a qual você tem mais afinidade. Se você quer ser contratado por alguma coisa, seja contratado por alguma coisa em que você é excelente. Então, eu diria, seja uma pessoa com visão global, mas com essa capacidade de fazer uma entrega muito boa, tá? Que mais? Amanda, se você está procurando emprego, foca nos dois. Vamos querer olhar o teu LinkedIn e saber o quanto você ajuda as empresas a fazerem as coisas. E no Behance não tem ou um ou outro, é um ou outro. Você quer um emprego ou não quer? Você quer estar entre os tops candidatos ou não? Não tem, não sei qual. Faz os dois. Se pega um tempo do seu dia, do seu final de semana, e se dedica a você. Se dedicar ao LinkedIn não é se dedicar à ferramenta, é se dedicar a você, a olhar você e saber as suas características, a saber contar a sua história, a poder colocar isso, os teus trabalhos de uma maneira muito mais gostosa e fluida para quem está vendo e dizer, essa pessoa é uma pessoa fantástica, eu quero contratar. Tá com preguiça de fazer o Behance ou o LinkedIn? Não dá, é bom começo. Você sempre será júnior quando você fizer a transição. Eu lamento informar, mas você não vai ganhar o que você ganhava como designer. Você vai andar os passos para trás. E ou você aguenta o tranco, ou você aguenta o tranco. Suponho que você esteja pelos seus 30 e picos, né? Então, você vai andar 2 casinhas para trás, portanto, se prepara financeiramente. O básico seria HTML, CSS, JavaScript, ou você aconselha mais algum? Jaci, por favor, amor, explica o que é o básico do que para que, aonde, que eu não estou entendendo. Juro por Deus, vou pedir para você, vou reformular a sua pergunta. Sou de marketing, design, estou no caminho, preciso absorver um novo conceito de design. Olha, Guilherme, querido, você saber, provavelmente, você está dizendo que você é designer porque você mexe com as ferramentas para resolver algum problema, provavelmente de post, etc, etc.
não é a mesma coisa que o UX Design. Eu diria que se você quer fazer UX Design, você vai precisar do curso, e não, você está com meio caminho andado? Mais ou menos, porque provavelmente você tem alguns vícios de marketing e de design que vão precisar ser trabalhados quando a gente estiver quando você estiver fazendo o curso. Mires, querida, tá me ouvindo? Tô. Ai, que bom! Ai, querida, olha que demais. Posso só fazer uma pausa enquanto você toma uma aguinha aí, dá uma descansadinha. Eu vou conversar com o pessoal um pouquinho sobre o curso da EBAC e já te chamo, que a gente tem mais perguntas aqui. Continuem mandando suas perguntas, gente. A Mires é nossa até as 9. Tá bom? Até já, Mires, te chamo. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês mais um sobre o curso UX Design da EBAC. Então, vamos lá. No curso, você vai entender a diferença entre usuários e partes interessadas e vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Você será capaz de analisar as necessidades e expectativas dos usuários e vai aprender a fazer pesquisas e estudos. Você vai descobrir o que influencia a usabilidade da interface e vai aprender a projetar diferentes níveis de protótipos, a encontrar melhores soluções e a realizar testes. Você vai dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. E vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e a fazer a escalabilidade no seu time ou empresa. No total, você tem mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas. Você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular no momento que for mais propício para você. Vai desenvolver diversas atividades práticas no ritmo mais apropriado para você também. E recebe feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais seus trabalhos. Você pode também desenvolver um trabalho final a partir de briefings feitos pelo banco original. E tem mais. Ao se matricular, você ganha um mês de curso de inglês na English Life, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, aproveitem essa oportunidade especial. A gente oferece hoje para vocês 50% de desconto no curso online UX Design. É só clicar nesse botão vermelho aqui na nossa tela para garantir o desconto. E o clique não inscreve vocês automaticamente no curso. Fiquem tranquilos. É só uma forma de garantir esse desconto especial e seguir em contato com a gente para você tirar aí suas dúvidas sobre essa carreira, sobre a EBAC, sobre o curso, antes de você tomar a sua decisão, tá bom? Aproveito para relembrar vocês sobre o formulário que está aí, o link fixado no chat, então para vocês garantirem o certificado de participação totalmente gratuito no workshop, basta preencher o formulário. Se você já preencheu ontem, não precisa preencher de novo, tá, gente? Preencher uma vez só mesmo, tá feito. Em alguns dias, o certificado chega por e-mail para você. Então, é só garantir que o nome esteja completo. A gente pede RG para que o certificado seja válido. E ele chega para você, escreva um e-mail válido também. Atenção no e-mail, tá, gente? Como o envio é por e-mail, tá? Eu também vou colocar novamente, eu vi que vocês perguntaram, o link do YouTube, onde o workshop vai ficar gravado, tá? A aula de ontem já tá lá, e a de hoje entra assim que a gente finalizar aqui, tá bom? Para vocês acompanharem. Então, a Mires, querida, volte para a gente aproveitar aí esse tempo especial com você. E eu fico por aqui também, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida para mim, tragam aí no chat também, tá? Deixa a Miri tá chegando. Ué, não estou aparecendo? Agora sim. Ah, pronto. Ok. Pronto, querida, eu vou trazer as perguntas aqui, tá bom? Ok. Então, essa daí já foi. Já foi, espera só um pouquinho. Pronto.
Olha, uma das coisas que eu vou te falar que a gente espera de um júnior é que, primeiro, que você esteja atento a todas as coisas do método, né? Então, é muito comum quando a gente faz essa transição de carreira, quando está aprendendo uma coisa nova, a gente não conhecer ou não lembrar de todos os detalhes. Então, esse é um momento em que você, como estudante, humildemente tem que voltar aos livros na hora que estiver fazendo seu trabalho. Outra coisa que normalmente o júnior não tem é um traquejo de negócios, né? Para quem você está entregando. Então, sempre fazer muitas perguntas com relação ao negócio e entender se existem materiais que você possa usar para poder aprender mais sobre aquilo que você está esperando. E eu acho que quando a gente percebe que o júnior é alguém interessado em aprender e se tornar um profissional melhor, essa é a grande característica que a gente quer dele. E, principalmente, mostrar que você, como júnior, quer aprender os caminhos da empresa, porque cada empresa tem o seu jeito próprio, a sua cultura, sua maneira de fazer as coisas. Então, é fundamental que você chegue e fale para quem vai te contratar que você tem interesse na empresa. Se você estiver fazendo uma entrevista, eu diria, não vá para a entrevista de paraquedas. Estude essa empresa antes de ir para a entrevista. Mostre o seu interesse por executivos, por coisas que a empresa fez, pela cultura. Essas coisas. O que eu percebo é que os candidatos vão tão desesperados pelo emprego que se esquecem que estão sendo contratados. E aí você vai de paraquedas. Saiba quanto ganha uma pessoa dentro dessa empresa, essas coisas. Acho que de uma maneira geral, essa cultura do jeitinho, do improviso, faz com que as pessoas sejam muito pouco profissionais para cuidar da sua própria carreira. Espero ter respondido a sua pergunta. Como montar um portfólio de UX sem ter experiência? Eu diria, Giovana, a primeira coisa é peça para um amigo seu de UX que já está trabalhando para te deixar fazer alguma coisa e ajudar ele no trabalho. Coloque isso no seu portfólio. Vai fazendo trabalho de graça. Eu vou contar uma história que eu acho que muitos de vocês já sabem. Quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, ninguém sabia o que era teste de usabilidade. Eu passei pelo menos uns 6 meses fazendo teste de usabilidade de graça, para o povo experimentar, sem ganhar um centavo. O que eu estava ganhando era experiência. E, em algum momento eu tinha um portfólio. Em algum momento alguém me vendeu e vendeu o meu trabalho. E eu consegui o meu primeiro emprego. O meu primeiro job, né, como freelancer, como consultora. Então, é outra história, entendeu? Tem que ter, cara, não pega case aleatório, faz alguma coisa para alguém. Como ser contratado mesmo sem ter experiência? Eu te diria, sem experiência formal, mas tenha experiência informal. Fiz uma série de trabalhos para amigos. Eu fiz esse pedaço do trabalho. Eu fiz desk research, eu fiz, sei lá, 1000 coisas. Eu tenho certeza que os seus mentores têm, professores dentro da escola, têm coisas que eles podem te passar para você mostrar, fazer como exercício e usar o seu portfólio. Obrigada. A transição de carreira acadêmica. Meu caso foi bolsista para o mercado, quero tornar esse processo mais leve e confiante com o background. Tem uma coisa que agora eu estou relendo a tua pergunta, Alberto, me salta aos olhos. As pessoas acham que porque você é acadêmico, que você é incapaz de trabalhar. É uma coisa impressionante como se desvalorizam os professores e os profissionais acadêmicos nesse país. Dá até pena.
que certamente iremos para o buraco, sem doutores. Parabéns, Alberto, por ter feito esse esforço. Como é que você chega lá? Você tem que aprender a linguagem de negócios e começar a tirar da sua maneira, da sua postura, a linguagem acadêmica. A linguagem acadêmica ela é muito estruturada, ela é muito cheia de posturas. Na linguagem de negócios, a gente só resolve um problema: vender mais, diminuir custo. 2, fale essa língua e o mundo é lindo, meu querido. O que se exige de um pleno e de um sênior? Um pleno, eu quero que ele supervisione o trabalho de júniors e consiga entregar as coisas, que ele tenha autonomia, e de um pleno, eu quero capacidade de resolver problemas complexos. Essa pessoa vai gerenciar um monte de plenos embaixo dele. Essa pessoa, em geral, tem uns 5 anos de carreira já. Então, o sênior, ele já tem bastante experiência, provavelmente já passou por algumas empresas e deve ter um repertório de negócios maior do que um pleno. Um pleno é mais técnico, tá? E quando você é pleno numa função diferente e quer fazer transição para UX, você vai ser júnior em UX, porque você está recomeçando, né? O que você vai mostrar, e que talvez salte aos olhos de um entrevistador, é que na postura de pleno, você já toma conta de outras pessoas e de outras coisas. Então, você sempre será um júnior mais maduro, o que aumenta as suas chances de entrar no mercado de UX. E é ótimo, né? Querendo ou não, esse amadurecimento faz toda a diferença. Quais são as melhores plataformas para conseguir freelance como UX? Olha, Amanda, tem um monte de ferramenta, mas o que faz alguém te contratar é o boca a boca. Então, se você quer trabalhos, antes de mais nada, crie uma boa reputação. As pessoas, na qualidade de freelancer, você pode usar a plataforma, mas a maior plataforma é você, a sua reputação e os seus amigos. Então, isso ajuda loucamente. E as clientes? Sempre falando bem de você. Nunca deixe um ex-cliente insatisfeito. Alguma coisa ele tem que falar bem de você. Quais são as dicas para elaborar um bom case para um portfólio? Você acha importante relatar no case? Eu acho que quando você está fazendo um portfólio, você está contando uma história de um problema que você resolveu. Então, um bom case, né? Uma boa apresentação do teu portfólio este era o problema, e eu fiz tais e tais coisas, eu descobri que o problema era outro, ou que tinha mais problemas, e eu resolvi esse problema deste jeito. Se você consegue contar essa história de início ao fim, você tem um excelente portfólio para trabalhar. A melhor maneira de conseguir um trabalho é você mostrando que você é capaz de fazer boas entregas. Existe, logo abaixo do seu nome, existe aquele subtítulo. Não coloque procurando novas oportunidades, sou júnior buscando a minha primeira vaga. Não faz isso. Você vai espantar todos os RH do planeta. O que você tem que dizer? Sou a melhor pessoa para você. Se você não acredita, quem mais vai acreditar, meu amor? Agora, você tem que mostrar no teu portfólio que você é essa pessoa. Então, as coisas têm que andar lado a lado, tá? É isso. Qual é a diferença de UX para UI? Ontem eu estava falando sobre isso e achei interessante lembrar que durante muitos anos a gente teve uma área chamada arquitetura de informação. E, na verdade, quando o cara fala UX, UI, ele está falando arquitetura de informação e o lado visual. É isso.
Então, a grande diferença, eu diria, um está mais preocupado com a organização e a pertinência dos conteúdos, e o outro está mais preocupado com o lado visual e as interações que o sistema consegue fazer. Que dicas você dá para quem tem interesse em conseguir projetos no exterior? Tem algo que os recrutadores levam mais em consideração? Eu diria que boa parte deles gosta de inovação, de uso inusitado de tecnologia, de soluções descoladas e tal, tudo num excelente inglês. Tudo num excelente inglês. Então, o domínio da língua também está nesse pacote, porque conseguir projeto lá fora. E outra coisa, né? Boa parte do conseguir projeto lá fora também depende de network lá fora. Eu sou uma pessoa que tem cases nacionais e cases internacionais, e boa parte do meu network lá fora foi feito durante o meu mestrado, e tem que uma pessoa fala com o outro, quando vão ver, chegaram em mim. Entendeu? Então, não é só o portfólio. As pessoas acham, e aí essa é uma coisa importante colocar aqui, as pessoas acham que o teu recrutador vai te achar só pelo LinkedIn ou só pelo Behance. Não, o recrutador vai te encontrar porque um amigo teu falou de você, porque um ex-cliente falou de você. 80% das vagas legais e importantes não vão parar no LinkedIn. Fica a dica, tá? Olha, eu diria que a diferença entre o visual designer e o UI designer é nenhuma, é só a nomenclatura, porque essas duas pessoas estão fazendo o lado visual e estão fazendo interação, porque se não fizer, não estão fazendo o trabalho delas. Você ser um criativo da área de publicidade é bom, mas a área de UX exige o conhecimento de tecnologias e suas limitações, porque cada uma delas é uma. A criação publicitária, ela é muito sem fronteiras. No caso da criação em UX, a gente tem todo tipo de limitação, porque cada sistema é um sistema. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando num cliente que a primeira coisa que ela me falou, então, a gente aqui trabalha com SharePoint. Eu fiz porque é uma caca trabalhar com SharePoint. Eu sei quais são as limitações que eu vou ter. Ter conhecimento de SEO é importante para UX? Sim. Para UX Writing? Sim. Para pensar como growth? Sim. Tudo a ver. É muito importante. Quanto mais coisas você souber, eu vou aqui me colocar... eu vou colocar aqui como lembrando da história de quem quer ser um milionário. Nada do que você aprende na vida você joga fora, amor. Nada. Ajuda, tudo ajuda. Não se iluda. Tudo. Para conseguir um sim do mercado, o primeiro sim tem que vir de você. Você tem que acreditar em você. Você tem que contar uma história maravilhosa e se achar literalmente pica das galáxias. Se você não acha isso, ninguém mais achará. Você tem que se conhecer e saber quais são as suas qualidades e falar muito bem das suas qualidades na hora da entrevista. Então, esse exercício de autoconhecimento, ele pode vir de você fazer uma reflexão, de você olhar o seu trabalho e dizer, isso aqui eu fiz um negócio maravilhoso, eu fiz esse aqui, foi muito bom, esse aqui eu não fui tão bom, mas eu aprendi tal coisa. Você tem que saber o que você é capaz de aprender em cada uma das situações. E o que você aprendeu. E quando você for para uma entrevista, ser fluido na hora de contar essa história.
Eu acho interessante que muitas pessoas querem a pegadinha da entrevista. A pegadinha da entrevista é você ser capaz de se vender. Do mesmo jeito que a empresa está lá com uma marca empregadora, você é uma marca. Você é alguém que eles precisam. E você precisa se vender como tal. E mais, crianças? Como chegar numa entrevista? Olha, para conseguir a entrevista, não sei se eu estou entendendo corretamente a tua proposta aqui na pergunta. Para eu conseguir uma entrevista, eu diria: converse com muitas pessoas, mostre o seu trabalho para muitos amigos, se interesse por empresas, fale com executivos, tome café com um monte de gente. Algum dia poderemos tomar café num bar mesmo, né, num lugar mesmo. E não peça emprego. Não peça emprego. Faz isso, né? Tem diferença salarial entre UX e UI? Cara, você sabe que essa é uma coisa que eu não sei te dizer, mas eu te diria que uma pessoa mais experiente em UI, algumas vezes, ganha mais do que uma pessoa de UX. Pode acontecer. Particularmente, eu acho que cada um que é expoente na sua área ganha muito bem. Né? Então, se eu sou uma pessoa que é excelente de pensar em interações, mapas, não sei o que, eu posso conseguir uma posição que é uma posição que me deixa em conforto financeiro. Mas você tem que ser expoente, né? Que daqui a 5 anos vai ter uma automação maior, o que poderia diminuir a procura, poderíamos fazer uma carreira que ainda está se moldando. Olha, todas as coisas na vida estão em transição. Existem tecnologias hoje que pedem para você, como designer, UX designer, fazer os templates, né, para distintas situações, aí são estudadas situações, etc, etc. Você coloca o template na inteligência, na máquina, a inteligência artificial olha a situação e escolhe aquele template para usar naquele momento. O Adobe Marketing Cloud faz isso. Isso quer dizer que vai precisar de menos UX? Não, vai precisar de gente com um pensamento mais sofisticado de UX. Outra coisa, nós hoje estamos transitando ainda em interfaces gráficas, logo mais nós vamos estar transitando por um universo onde a interface vai ser uma interface robótica. Eu tenho estudado neurociência nos últimos 10 anos porque eu sei que o próximo ponto de virada são robôs humanoides. Então, eu preciso criar ou entender como vai ser lidar com uma tecnologia que exige que um robô seja igual a um humano. É outro UX, né? É outra experiência. Quais as habilidades, características que precisamos para destacar numa entrevista? Eu acho que a grande habilidade é se vender, né? As características do seu trabalho o cargo que você, aquilo que você está oferecendo, está de acordo com o cargo? Se você conseguir contar uma boa história, talvez abram-se portas. Hoje, o grande medo do recrutador é colocar na frente do executivo alguém que não vai entregar. Então, mostre que você é capaz de entregar para aquele cargo, tá? Muito importante. Se eu não ministro curso na EBAC. Qual a melhor estratégia para entrar num curso, para entrar como júnior de UX designer? Não põe estudante de nada. Não põe nada. Põe UX, UI designer e mostra o teu trabalho. Não põe estudante.
Não põe nada disso. Não põe Júnior. Tá doida? Você é a pessoa que vai resolver o problema deles. Você que é a pessoa legal. Aplica a vaga de Júnior e pronto. Né? Não põe isso lá que afasta. Fazer trabalhos voluntários para ganhar experiência bem visto pelo recrutador, você não precisa dizer que foi para trabalho voluntário nem de graça. Você pode dizer que foi trabalho. Só. Porque a gente quer ver o resultado. Não quero saber se você ganhou dinheiro ou não. Pessoa. Eu diria, Jaci, faça os dois. Você pode começar por um ou pode começar pelo outro. Mas, inevitavelmente, nessa sua vida, nessa sua trajetória de carreira, você vai ser obrigado a estudar os dois. E saber muito bem os dois. Muitas pessoas, Thaís, que eu tenho encontrado da área de engenharia computacional, têm feito curso de UX, sim, para adquirir maior fluência nas metodologias, porque dentro da engenharia computacional você tem interação humano-computador e usabilidade, mas só isso não resolve a sua... Não te dá a maturidade nem as ferramentas necessárias para você comprar, para você entregar uma interface que, na verdade, é uma interface de consumo de informação, consumo de produtos, que é diferente de um software, né? Então, a história é outra, tá? Sem dúvida alguma, Natan, vai te ajudar muito, você vai ver que vai ter muita coisa aí que você... Agora, você, sendo uma pessoa jovem como é, precisa de muitas horas de voo para poder se oferecer como UX designer. Então, faça um monte de trabalhos, faça muitos exercícios, se coloque em situações diferentes e não em situações de conforto, adquira repertório, fundamental para você poder trabalhar. O que falta no Júnior? Eu tenho sentido, de uma maneira geral, e aí eu estou falando como profissional contratador, que as pessoas, sei lá por que razão, não têm senso crítico, não têm capacidade de resolver problemas e não têm curiosidade de aprender para poder entregar um bom trabalho. Se eu chego para você e digo, faça esta interface, você pega e faz. Mas se eu te disser, eu tenho um problema, resolve um problema, você não resolve. Então, isso me dá um pouco de paura. Às vezes, quando a gente pega trainees, eu vejo que o trainee está lá no Facebook ou no Instagram. E eu falo, por que você está aí? Ah, porque eu não tenho nada para fazer. Eu falei, você já estudou sobre o cliente fulano de tal? Não. Era para estudar? Eu não tenho que te falar que você tem que estudar o cliente. Você tem que ter curiosidade. O fato de você estar no Facebook só me diz que você é uma pessoa que eu não quero ter no meu grupo de trabalho. Simples assim. Então, o que falta nas pessoas é maturidade e comprometimento com a excelência. Você considera que a alta procura do UX vai durar por mais alguns anos ou é um curso que deve ser feito para ontem? Vai durar mais alguns anos, acho que é uma coisa que vai se incorporar na cultura e tudo mais. Vocês estão me ouvindo? Preciso de um feedback porque caiu, tá? Eu tô congelada aqui. Deixa eu ver se for eu voltar, se volta. Sei lá, estou aqui naquele momento complicado. Vou falar com a Carolina, para ver se... Sei lá o que acontece com essa internet. Muito bem, então eu olho isso dessa forma, tá? Que mais? Tá normal aí? Beleza.
porque aqui o meu congelou. As ordens dos cursos não alteram o fator, por exemplo, querer ser UI, por ter antes ou depois de UI. Filha, você vai ter que aprender tudo. Não sei de onde saiu, eu vou aprender uma coisa separada da outra. Trata de estudar tudo. Se você está fazendo a transição de carreira, faz o curso que tem tudo lá dentro, porque senão você vai... É como ver um elefante só às cegas, né? As recomendações e a experiência é o que mais conta, Beatriz. Se eu tiver que colocar aqui na ordem, eu diria recomendações, experiência e portfólio, nessa ordem, sem dúvida alguma. Você precisa ir recomendado. Eu sempre acho que uma pessoa que se expressa de forma clara, precisa, fala bem, é algo que ajuda todo mundo o tempo inteiro. Não é uma coisa desperdiçada de forma alguma, tá? Então, por favor, assim, minha visão é que toda a experiência é válida porque existe todo um ecossistema que forma essa atuação e que, independente da área de graduação, você vai contribuir para isso. O que eu digo sobre isso? Eu digo, Lucas, é o seguinte, quando você está fazendo a transição de carreira, obviamente, você vai usar tudo que você aprendeu antes de chegar até UX UI, mas se você tiver um repertório maior de design, vai te ajudar ainda mais, porque você vai chegar com maior leveza. O caminho a ser percorrido é ligeiramente menor, né? Se você vem da área de biológica, você vai ter que adquirir repertório de tecnologia, repertório de design, repertório de negócios, etc. É mais puxado, é bem mais puxado, tá? Qual seria a frequência ideal para se preparar estudos de casa? Olha, assim, quanto mais você tiver, melhor, sem dúvida, né? E o mais importante é o que é que você aprendeu de diferente em cada um deles. Quanto mais repertório distinto você tiver, tanto melhor. Gente, essa internet não me ajuda, né? Fica digno com essas caras paradas. Dicas para o currículo, com ou sem foto, palavra-chave. Palavra-chave está no texto, amor, já falei antes. Está no texto do pedido lá para candidatos. Não sou muito fã de design, não sou muito fã de coisas, principalmente coisas muito compridas, sem objetividade, e para baixo, sabe? Eu acho que a gente tem que falar muito bem da gente mesmo, senão não dá certo, tá? Yasmin, a história é a seguinte, né, meu amor? Um bom LinkedIn é um LinkedIn que conta histórias de sucesso. Tenha histórias de sucesso no seu passado. E faça uma transição de sucesso para o futuro. Olha, PS, já sei o que é PS, amor. Stands for what? Eu não sei do que você está falando, meu bem. Se você me explicar, eu te respondo, tá? Para quem quer fazer transição de carreira, uma pergunta. Você acha que a área de UX vai saturar em breve, visto que está muito ripada? Neste exato momento, estamos com um mercado lotado de gente ruim. O que vai acontecer é que aqueles que são bons cada vez vão ganhar mais. E cada vez seremos mais exigentes com aqueles que vierem para as nossas entrevistas, porque nós vamos querer mais coisa melhor. Então, a questão não é se está ripada, não está ripada, nem nada. É quando você fizer os seus estudos, comprometa-se com ser excelente.
de gente medíocre, o mercado está lotado. É por isso que na hora de contratar, corremos atrás dos plenos e sêniors. Corremos atrás, ouvimos aqueles que vêm recomendados. É por isso. Ok? Você estava falando da parte de programação e os UX precisam aprender pelo menos um pouco para ter noção. Olha, assim, né, na verdade, quando você entra na área de UX, e boa parte dos trabalhos que a gente faz são trabalhos ligados à tecnologia, quanto mais você sabe de tecnologia, quanto mais você entende dos sistemas e da programação e de tudo, mais fácil fica conversar com a área de tecnologia e entregar trabalhos e discutir questões de igual para igual. Então, é obrigatório saber? Não, mas em algum momento você vai ter que adquirir esse vocabulário, porque senão você fica para trás nas conversas. Coloca, Lorena. Não coloca que você é estudante, porque você não é PhD candidate, você é uma pessoa de UX. Só existe PhD candidate, by the way, né, nos Estados Unidos. Em qualquer outro lugar, ou você é ou você não é PhD. É só depois que você entrega o diploma, ou entrega a sua tese, que você tem direito a colocar isso. Eu diria, nesse momento, se você está estudando, está fazendo a transição, coloca que você é UX, de que você está trabalhando e coloca os seus projetos ali, vai alimentando esse LinkedIn e coloca que você fez ADM, porque não tem vergonha nenhuma em ter feito ADM. Agora, nesse processo de ADM, o que é que você entregou que teve sucesso? São histórias de sucesso, LinkedIn afora, certo? Que precisam ser contadas. Aí é uma escolha pessoal, sabe, Alan? Tem gente que gosta de Behance, tem gente que gosta de criar seu próprio site, vocês escolhem aí o que vocês querem fazer. Boa parte das pessoas colocam no Behance, mas encontram no Behance algumas limitações, né? Mais difícil de colocar texto, mais difícil de contar uma história, mais difícil de mostrar seu conteúdo. Então, acho que isso atrapalha um pouquinho. Como aprender a cobrar pelo meu trabalho, seja como freelancer? Devo começar a construir? Olha, Ana Paula, sim, senhora, precisa aprender. Aliás, tem um artigo meu no blog que explica como fazer, tem até a planilha lá para você aprender a fazer cálculo de quanto vale o seu trabalho e como é que você começa a cobrar. Porque é importante também aprender a cobrar, né? E saber o quanto você pode ganhar por mês e organizar a sua vida como freelancer. É uma vida diferente, né? Mais desafiadora. Mas uma vez que você tenha uma carteira de clientes e que você se sinta confortável, o mundo é lindo. Eu gosto de, sabe, Beatriz, se eu estivesse contratando agora, eu ia colocar um desafio na frente da pessoa e ia ver como é que ela resolve. Eu acho que quando eu contratei nas últimas temporadas, que eu não fiz isso, ficou faltando na pessoa, eu contratei pessoas que não têm capacidade de tomada de decisão. E isso me incomoda loucamente, eu vou ser muito honesta. Eu preciso de gente com autonomia. Quando eu estou com alguém que saiu de um treinamento comigo, ou uma coisa assim, eu entendo que essa pessoa está aprendendo. Mas quando a pessoa já tem mais de ano que ela saiu de algum treinamento e ela ainda não é capaz de tomar decisão, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa muito errada ali. Em um ano, essa pessoa tem que ter amadurecido, tem que ser capaz de fazer pesquisa, tem que ser capaz de entregar alguma coisa decente, sem que eu tenha que ficar supervisionando o tempo todo. Olha, Thaís, talvez não seja preciso realmente cursar design, mas cursar UX design, que vai te trazer esse conhecimento. Quer fazer design, quer fazer mais outra faculdade? Faça.
Eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, ele só expande seu cérebro, é maravilhoso. Se você puder fazer outra faculdade, faça, mas entenda que é uma segunda faculdade para te trazer um novo conhecimento em profundidade, tá? Olha, é assim, né? Tem esse hype todo em volta do portfólio, e você, Paulo, sendo uma pessoa da área de publicidade, você entende muito bem que é muito pela indicação de um e outro, que o mercado é pequeno, que uma pessoa te leva de lá para cá. A grande verdade é que em UX é a mesma coisa. Nesse momento, todo mundo fala de portfólio, porque esse é um exercício que todos nós, quando estamos fazendo a transição de carreira, temos que fazer, mais que nada, para poder valorizar os exercícios feitos em sala de aula. E você ter alguma coisa para mostrar. Mas, quando a tua carreira deslancha um pouco mais, o portfólio é menos importante do que o teu network. Essa é que é a grande verdade. Teu portfólio tem grande importância durante o período de transição de carreira, depois disso é network, e acabou. E a tua reputação. Amiga Mariana, as áreas são tão especializadas que a gente trabalha em bandinho. Um faz UX Research, o outro faz arquitetura, o outro faz UI, cada um no seu quadrado e todo mundo trabalhando junto em prol de faturar aquele troco. Tá? É isso. Eu sempre trabalhei assim. O que dizer quando te perguntam a pretensão salarial? Olha, a história é a seguinte, né, Carolina? Você não pode ir para uma entrevista onde você sabe que eventualmente vão te perguntar a pretensão salarial, sem saber quanto se paga pelo cargo que você está pleiteando nesse lugar. Você tem que saber quanto se paga nessa empresa. Para isso a gente tem network, para isso existe Guppy, para isso existe um monte de outras empresas que fazem o levantamento desse valor. E, antes de mais nada, Mariana, você, menina, mulher, sei lá, você não pode chegar sem saber quais são os benefícios e qual é o valor que se paga para um homem, porque você tem que pedir o mesmo que um homem pede, os mesmos benefícios que um homem tem. Não é aceitar o que te oferecerem, é exigir o que é teu de direito. Porque se nenhuma de nós mulheres fizer isso, sempre receberemos salários menores do que os nossos pares do gênero masculino. Ponto final sobre esse assunto. Qual é a média? Cara, não sei qual é a média, porque a última pesquisa que eu vi foi de 2 anos atrás, e eu acho que estava entre 3 e 4 mil, mas é capaz de ter aumentado. Então, não vou te falar, porque eu vou estar mentindo. Precisa dar uma olhada no Panorama UX. Se você colocar Panorama UX, vai aparecer como é que chama? A média salarial deste ano, provavelmente, porque eles atualizam todos os anos. Carol Leslie, maravilhosa, tocando esse bonde, que é super importante para todos nós que estamos nesse mercado. Obrigada, Caroleta. Design gráfico, marketing digital, mas a minha carreira de UX. Se você já é UX, eu faria marketing digital. Vai te agregar mais nessa altura do campeonato. Se você tem UI, por que você não vai pôr, Giovana? Põe tudo. Põe tudo que você fez, põe todas as etapas, põe tudo. Coisa doida, põe tudo. Fale bem de você, mostre que você domina todas as técnicas. Hoje em dia eu faço protótipos diretamente em alta fidelidade, queria me aperfeiçoar nisso, fazer um site de referência, não sei se não é muito correto, Guilherme. Já vou
te falar que está errado. Olha o duplo diamante, faz as coisas by the book, que sai muito melhor. O que acontece é que eu entendo que muitas empresas querem ir direto em alta fidelidade, mas dá caca, fio. É tão melhor testar um rabisco frame, apresentar a ideia para o cliente, mostrar que ele está envolvido no processo, do que apresentar um UI pronto lá no wireframe e depois o cliente pedir trocentas mil modificações, e quando você faz o teste de usabilidade, aparecerem outras trocentas mil modificações. Faça isso não, rapaz. Faça isso não. Faz by the book, que fica muito melhor. Larissa, a gente, ao longo do período, precisa saber mexer com tudo. E que se você quer fazer uma carreira, assim, você precisa começar com UX Research, precisa entender bem os métodos. Se você é uma pessoa mais propensa a protótipos, você precisa saber ouvir a pesquisa e ouvir o que está sendo relatado, mas você só vai ter o ouvido apurado se você mesma tiver feito alguma vez na vida. E aí, quando você já está com um projeto andando, um projeto para um cliente seu, saber interpretar os resultados de Hotjar, de Analytics e de tudo mais, é o crescimento natural da sua carreira. Você vai virar uma pessoa mais analítica e mais de negócios ao longo do tempo. Pelo menos é o que me parece. A senhora deve aceitar. Não, senhora, não aceita qualquer salário. Pergunto isso porque já vi algumas vagas de júnior que o salário inicial não chegava a 2.000. Olha, assim, eu não aceito qualquer salário, não. Eu diria não aceite. Não aceite. Você sabe o quanto custa a sua vida. Se estão oferecendo preço de banana, não necessariamente você precisa aceitar. Dicas para a segunda fase, case, desafio de praticidade, complexidade. Olha, nenhuma das coisas, sabe, Alberto? O que mostra que você é bom, né, na solução de um desafio é você mostrar que você compreendeu perfeitamente o problema do cliente, o problema do negócio. Não é o quão fancy é a sua solução, é o quão precisa para a solução do problema ela tem que entrar nesse... É como uma espada que tem uma bainha, precisa entrar na bainha perfeitamente, meu bem. Você, com fancy, para mim, não quer dizer nada. Assim como as metodologias ágeis, onde temos papai, o UX também tem a sua? Olha, tem muita gente fazendo certificação no Norman Nielsen Group, que tem gente fazendo em outros lugares. Eu te diria que o mais importante, aí sim, né, faça um curso, pega o seu diploma e faça boas entregas, mas mais do que o papel em si, é a sua capacidade de entrega. Agora, obviamente, você não vai ter essa capacidade de entrega se você foi boiando nas aulas. Então, não é o certificado que diz que você é bom. Quem diz que é bom é a sua entrega. Quais são as perguntas que mais pegam na hora de uma entrevista? Olha, que eu vejo que as pessoas são péssimas na hora de responder. Me fala uma situação que foi muito difícil para você. A pessoa não sabe contar uma história de que foi muito difícil, não sabe contar histórias de sucesso, não sabe contar histórias, não sabe se vender, não sabe mostrar como saiu de uma situação difícil. Sinceramente, de novo, vou voltar a essa história de o brasileiro acha que improviso é uma qualidade. Eu diria, o improviso é ótimo,
porque a gente vive num ambiente que muda com muita constância, mas para uma entrevista, estar preparado é fundamental. Não pode ter improviso. Você tem que ir preparado. Eu acho que vale fazer um estágio na transição de carreira, acho que vale pelo network, acho que vale por muitas razões. Então, eu faria assim. Se você tiver o lastro financeiro para fazer isso, faça, Bianca. Eu sempre falo em lastro financeiro porque é fundamental. Que mais? Crianças. Acho que estamos próximos do fim, hein? Faltam poucos minutos. Quais conselhos você daria para aquela pessoa que possui esse medo de tomar decisões sozinhos? Como exercitar essa autoconfiança? De verdade, assim, ok, eu errei aqui. O que eu preciso fazer para não errar? Eu vou te dizer, estude, faça isso, aquilo, outro. Mostra que você melhorou. Essa autoconfiança você vai ganhando aos poucos, né? Você tem que ter a humildade de estudar. Eu acho que as pessoas acham que só saber pilotar o Figma ou o Photoshop, ou seja lá que ferramenta for, é o suficiente. Precisa saber pilotar o cérebro, gente. Como demonstrar minha habilidade de tomada de decisão no currículo ou numa entrevista? Mostre problemas que você solucionou. E como você foi eficiente na proposta de solução. Juliana, Double Diamond é o substrato do raciocínio, é o framework fundamental. Design Sprint, se você estudar o livro, ou se você olhar a fundo a metodologia, você vai perceber que o Design Sprint, criado pelo Google como metodologia Google, ela nasce dentro de um grupo de pessoas que já tem um produto que está rodando, que esse produto tem um problema, eles trazem para a sala de discussão pessoas que estão envolvidas com o problema e com o produto e resolvem o problema em conjunto para que nenhuma das partes se sinta lesada porque outra parte decidiu uma solução que ele não é capaz de implementar. Isso é design sprint. O Double Diamond, ele é um jeito de pensar que é excelente para a inovação e para o trabalho de UX. São duas coisas diferentes. E se o mercado faz sprint para qualquer coisa, é porque quem está tocando o sprint para qualquer coisa não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Simples assim. Você acha que tem uns desenvolvedores... Olha, Larissa, você vai trabalhar numa empresa, é fundamental que você esteja de acordo com o que a empresa faz. Eu jamais trabalharia e trabalharei para uma empresa que vende cigarro, bebida ou que vende armas. Tão simples quanto isso. Se eu não concordo com a cultura da empresa, eu vou embora, eu nem entro. Então, antes de você fazer o application para uma empresa, procure saber qual é a cultura dessa empresa onde você está indo. Oi, Carol. Oi, querida, tá me ouvindo? Tá me escutando? Oi, Amires. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Não tá me ouvindo? Não. E agora? Não. Tá me ouvindo? Também não. Também não? Não. Pera só um minutinho. Tá bom.
Se eu fosse definir qual é a melhor virtude de um profissional da área, eu diria comprometimento com a excelência, porque isso leva você a estudar o tempo inteiro, quando você entra num job, a procurar saber tudo sobre tudo dessa empresa e do problema. E essa é, para mim, a maior virtude. Ser hard worker, ser comprometido com entregar tudo de melhor e não fazer qualquer coisa. Estou cansada de ver gente entregando qualquer coisa. Sinceramente, quando eu entrevisto e eu olho as coisas, tem horas que eu tenho vontade de chorar. Que ele Vou descobre ser o muito produto, honesta. ele consegue Tem horas que eu tenho ter vontade de os chorar. primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo Eu sei que tem coisa mais importante na vida do que trabalhar, talvez, mas é o trabalho que vai te levar a vida fora. Local para fazer. Que vai te dar tudo. Então é melhor ser excelente. Você pode fazer no horário que você escolher, curso. Não estou te ouvindo de novo. Que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa. E agora? E agora? Que ele traz uma qualidade. E agora tá me ouvindo? De som, não, de gravação. Não. Ele traz uma qualidade específica. Gente, o curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. Acho que com esse da virtude eu fecho aqui, né? Todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores não me ouve, né? Design, né? Não pessoas ouço, que trabalham com design do mercado. E eles dão sempre feedbacks das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né? Ele é dividido em vai módulos entrar pelo celular? E no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, os alunos eles vão poder atuar de fato como product design. Então eles vão ter passado por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, toda a parte de ideação, prototipação. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né? Gente, eu tô falando com a Miri Não, eu não sei se o pessoal te escuta não, viu, Carol? Eles disseram que sim. Bom, gente, parece que a Carol está com problemas. Eu vou encerrar mais uma vez, eu encerrando a noite, falando muito obrigada a vocês. Espero ter dado um panorama geral de como fazer esse trabalho e eu espero encontrar vocês nas redes. Procurem por mim, pelo meu primeiro nome, vocês me acham e acham uma empresa de biotecnologia, mas vocês vão saber diferenciar uma da outra, com certeza, e me achar no YouTube, no Instagram, para a gente conversar. Vou aproveitar, gente, a Miri não está me ouvindo, mas vocês não estou te ouvindo. Então, eu quero tchau, querida. Agradecer a vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, gente.